Olá, estamos no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2020. Estamos realizando uma série de entrevistas com os nossos convidados e palestrantes. E agora eu converso com o Rodrigo Cardoso de Castro, que é CEO e sócio fundador do Clube FI. Tudo bem, Rodrigo? Oi, Thiago, tudo bom? Tudo certo. Então, Rodrigo, uma pergunta aqui que eu vejo que é muito interessante nesse cenário atual, é que atualmente há muitos investidores se queixando de frequentes emissões, né, pelas quais nem sempre agradam cotistas com os novos ativos-alvo. Né? Como é que você vê esses movimentos? Então, a gente está com uma taxa de juros muito baixa, então os investidores, os gestores estão fazendo uma enxurrada de novas emissões e nem todas estão agradando os cotistas de fundos imobiliários. Eu acho que a razão principal é que quando entra algum ativo que o investidor entende que aquele ativo vai entregar um yield menor do que a média, ele vai acabar reduzindo o yield do fundo imobiliário, né? Só que não é assim, eu chamo assim, eu costumo dizer que emissão ruim seria uma emissão tóxica, né? Seria uma emissão pela qual o gestor ele está com o único objetivo de quê? De aumentar a sua taxa de administração, porque ele vai aumentar o patrimônio e, consequentemente, vai aumentar a taxa de administração. Só que não dá para simplesmente afirmar que o yield caiu, então a emissão é tóxica. Não, às vezes você tem uma aquisição de um imóvel, por exemplo, um imóvel estratégico que está com uma alta taxa de vacância, que o gestor comprou por um preço muito atrativo e vai fazer um retrofit, então isso pode ter um efeito muito benéfico para o cotista no longo prazo. Só que às vezes existe um desalinhamento entre prazo, né? Então o cotista está querendo um investimento com um prazo menor, pensando, sei lá, 1 ano na frente, e o gestor está pensando pelo menos 5 anos na frente. Então esse tipo de coisa pode acontecer esse desalinhamento de interesses. Mas eu vejo que a grande maioria das emissões que estão sendo feitas atualmente são emissões relativamente saudáveis, que pode agradar um perfil, mas pode desagradar outro. Agora, emissões tóxicas, a gente pode até existir um caso ou outro, mas é raridade. Agora, o gestor que fizer isso com grande frequência, eu acredito que ele não vai durar muito tempo no mercado, porque tudo que ele faz está registrado, vai ficar registrado no histórico do fundo imobiliário, essas informações são públicas, e se esse gestor ganhar essa fama de ficar fazendo essas emissões tóxicas, vai ter uma hora que ele não vai conseguir mais emitir, né? E o gestor que fizer, que é mais difícil, porque é muito mais fácil você fazer emissão abaixo do valor de mercado, né? Mas se ele fizer uma emissão sempre perto do valor do mercado, ou então pelo menos perto do valor patrimonial, eu acho que ele pode ter uma certa dificuldade de captação, mas se ele repetir esse processo no longo prazo, ele vai estar construindo toda uma credibilidade e reputação para próximas emissões que ele for fazer, ele conseguir captar com facilidade esses recursos. Rodrigo, então a ideia, como a gente estava comentando aqui, o mercado cresceu, né? Mais de 1 milhão de investidores, né? Nesse último boletim da B3 já são 1.100.000 investidores. Mas tem que ser um crescimento saudável, né? Exatamente, não pode ser um crescimento que a gente vai ter um boom de números de investidores da noite para o dia, de 1 milhão, de 1 milhão para 2 milhões, através dessas emissões tóxicas, porque não vai adiantar nada, porque depois a gente vai voltar para 1 milhão ou até menos do que isso, porque vai queimar o mercado. Então eu prefiro um crescimento sustentável, né, que não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, mas de qualquer forma o crescimento... Sustentável, baseado em fundamentos, né? Baseado em fundamentos, exatamente. Sim, não o crescimento pelo crescimento. A gente tem que pensar só uma última coisa, que acho que assim, algo para você determinar se é tóxico ou não, porque tem várias questões subjetivas. Seria o seguinte, o gestor gostaria de ter essa emissão, ele como cotista, ele gostaria de estar nessa... Ele acharia que essa emissão é boa para o cotista? Acho que essa aqui é a pergunta que tem que ser feita. Ou ela é boa para o gestor? Porque eu acho que o gestor, para ele ter um sucesso no longo prazo, ele tem que pensar, é um paradoxo, ele tem que pensar primeiro no interesse do cotista.
Porque ele não vai conseguir entregar um resultado bom se ele pensar primeiro no seu próprio interesse. Então ele primeiro pensa no cotista, depois pensa no seu próprio interesse e, consequentemente, ele vai estar pensando no seu próprio interesse, porque ele vai ser bem remunerado, porque o trabalho dele vai ser reconhecido no longo prazo. Sim, então, é uma seleção natural. E se isso, se tiver uma onda de emissões tóxicas, o mercado vai perceber isso, enfim, e vai fazer uma seleção natural. Né? Sim, aquela ideia que a gente tem falado do alinhamento de interesses, né? E, Rodrigo, emendando essa pergunta aqui, então, dentro desse contexto que você falou, o que o investidor pode fazer para se proteger dessas possíveis emissões tóxicas? Primeiro, ler prospecto, ler regulamento, porque no regulamento se diz, olha, esse gestor aqui pode fazer emissão quando quiser, com o valor que quiser, por exemplo. E ele vê que o histórico foi de emissões que ele não concorda, não compra esse fundo. Ele pode também, já que se isso se tornar uma demanda de mercado, essas emissões mais responsáveis, podem haver fundos que vão colocar no seu próprio regulamento algum tipo de trava de emissão. Então, se a emissão for abaixo do valor patrimonial, eu não vou poder fazer. Enfim, tem uma série de formas de você minimizar a possibilidade dessas possíveis emissões tóxicas, que, mais uma vez, eu digo, é a grande minoria dos casos. Valeu, Rodrigo. Então, obrigado aí pela tua contribuição. Obrigado. Então, você que está acompanhando aí, a gente vai ter uma série de entrevistas, né, com os nossos convidados aqui do evento. Então, curta também o nosso canal, faça inscrição no nosso canal do YouTube e até a próxima entrevista.